Shalom! Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a nossa força do intelecto. Ou então sobre a espiritualidade, que é praticamente a mesma origem e o mesmo ponto do nosso corpo que a gente tem que trabalhar. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está acostumado a pensar que o local da nossa espiritualidade é o nosso coração. Só que o judaísmo não fala assim. Ele não fala que a espiritualidade começa pelo coração. O judaísmo fala que a tua conexão com Deus é pelo seu intelecto. O intelecto do ser humano conecta ele a Deus. O coração é só uma consequência, é um meio de ele conseguir fazer o intelecto dele funcionar na direção correta. Dar força para o intelecto dele na direção correta. Então, quando a gente vai falar sobre espiritualidade no judaísmo, sempre começa pelo lado intelectual. A gente tem que saber a importância que tem o conceito da espiritualidade no mundo. A Torá fala que primeiro você tem que saber e depois colocar no coração. Ve'adata yom, ve'ashevotai levavecha. Primeiro você saiba, depois abaixa esse conhecimento até o seu coração. Então, um dos conceitos principais do judaísmo é desenvolver o seu intelecto, a sua lógica, a capacidade de pensar logicamente. Então, cada análise que a gente vai fazer, a gente vai ter que fazer uma análise lógica da situação que a gente está vivendo. Se a gente vai querer buscar felicidade no mundo, a gente vai ter que usar a lógica para isso, e não o coração. Por exemplo, se a gente vai perguntar o que é uma pessoa feliz, como eu posso encontrar a felicidade? Então a gente tem que começar a buscar intelectualmente onde está a felicidade. Se a gente vai querer buscar onde está Deus, a gente vai ter que buscar intelectualmente o conceito da divindade, o conceito da espiritualidade. Um pouco complicado? Bom, toda a parte do judaísmo que começa para buscar a espiritualidade com o intelecto, o conceito básico dessa busca é o reconhecimento do que é bom e do que é mal. Quando a gente tem amigos e tem várias pessoas no nosso trabalho, a gente tem pessoas no nosso edifício, no nosso prédio, no nosso bairro, a primeira coisa que a gente quer fazer é quem são as pessoas que são boas pessoas, que a gente quer se conectar a elas, e as que são mais, que a gente quer se afastar delas. Né? Quando todo mundo concorda com isso aqui, numa sala de aula, os pais falam, esse amigo daqui você pode ter essa amizade, e com esse aqui você não pode ser amigo. A gente tem que aprender a reconhecer aonde está o bem. Não somente o bom amigo, o bom vizinho. O bem, o conceito do bem também. Quem nos faz bem, quem nos dá o que a gente tem. Se a gente não reconhece as fontes do bem que a gente recebe, a gente não tem como retribuir esse bem. Por exemplo, quando você ganha um presente de uma pessoa, é bem aconselhável que você agradeça essa pessoa pelo presente que ela te deu. Se você recebe em casa algum presente, você manda uma carta agradecendo, ou um telefonema, ou um e-mail. Agora, você não responder esse bem que você recebeu, todos nós concordamos que é uma coisa errada. É um conceito intelectualmente errado. Uma pessoa que não vai agradecer uma coisa que ele recebeu. Porém, esse agradecimento pode ser de duas maneiras. Pode ser da boca para fora, que seria o politicamente correto, ou ele pode ser um ato correto, não só politicamente correto. Por exemplo, se no coração você sente uma grande alegria e um grande amor por essa pessoa que te deu esse presente, você vai ligar para ele de uma maneira diferente que um telefonema frio. Eu me lembro que a minha tia-avó, a Leia Shalom, que esteja em paz, onde ela está descansando, ela, quando vinha trazer um presente para a gente no nosso aniversário, dos sobrinhos netos dela, ela não teve filhos nem netos. Então, os sobrinhos netos dela eram como se fossem os netos dela também. Então, se minha tia-avó chamada Manhã, né? Que seja aleluia de chamar para ela, eu já falar. Todo aniversário dos sobrinhos netos dela, ela vinha com um presente pra gente. Ela não tinha muitas posses, não tinha muito dinheiro. Então ela comprava um caderninho de telefone desse tamanho assim, na papelaria Cácer, perto da República do Peru, Copacabana, e embrulhava para presente, escrevia um cartãozinho, meu querido sobrinho neto, com todo amor para você, da tia-avó que te ama muito, e vinha entregar pra gente. A gente era pequenininho, tinha 8 anos, 9 anos de idade, só que nunca a gente desprezou esse presente que a gente recebia. Nossa gaveta tinha vários desses caderninhos que a gente não tinha como usar. Eram pequenininhos, não dava para escrever nada. Um garoto de 8, 9 anos não tem como usar um caderno desse. Só que a gente sentia que ela está dando um presente de todo o coração. Que isso que ela podia comprar, e ela vinha entregar nas nossas mãos com muita dignidade. Se uma pessoa pega e te joga uma nota de dinheiro de presente de aniversário, isso daqui não vai ser um presente que você vai gostar, você vai aproveitar mais que o caderninho de telefone. Mas no teu coração,
você vai sentir mais amor pela pessoa que te deu o que ela pode dar, mas com uma dignidade. Então, na hora que você vai quanto mais você aprender a reconhecer o bem que você recebe, mais apto a gente vai estar a ter uma vida espiritualmente correta. Então, a Torá, quando colocou nos 10 mandamentos, na tábua da lei, a mitzvah de honrar o pai e a mãe, é a primeira vez que aparece uma mitzvah que alguém tem que fazer com um outro ser humano. Que as 4 primeiras foram entre o homem e Deus, e a 5ª é para o ser humano reconhecer aos pais dele. Interessante que as tábuas da lei são 5 mandamentos, mais 5. Os 5 primeiros eram para ser as mitzvot entre um homem e Deus, ou um ser humano e Deus, e as últimas 5 entre o ser humano com outros seres humanos. Porém, a mitzvah de dar honra aos pais está na parte do homem com Deus. E perguntam todos os sábios por que está assim. Tinha que estar do outro lado da tábua. E a resposta é que se uma pessoa não aprender a reconhecer o bem que ele recebe dos pais dele, ele nunca vai conseguir reconhecer o bem que ele recebe de Deus, que está oculto. Então aqui a Torá está nos ensinando esse fundamento que se a gente não aprender a desenvolver um sentimento de reconhecer o bem que nos fazem, que outro ser humano nos faz, e quem é que mais faz bem com a gente? Nossos pais. Né? Portanto, se nem os pais a gente consegue reconhecer, como a gente vai poder reconhecer alguma coisa boa que Deus faz pela gente, se Deus está oculto? Todo o bem que Ele nos dá é de uma maneira através da natureza. Então isso aqui seria um grande estágio, um grande fundamento do judaísmo, intelectualmente começar a tentar localizar o bem. Por exemplo, muitas pessoas acreditam em Deus e sabem que Deus criou o ser humano. Eu pergunto uma pergunta retórica. Será que essas pessoas também ficam contentes que elas recebem oxigênio, tem um ar, atmosfera? Cada detalhe que a gente recebe desse mundo que a gente vive, a gente realmente fica contente com eles? Então, esse aqui seria o meu convite para vocês, fazer uma reflexão sobre os bens ocultos que tem nesse mundo, que a gente recebe de Deus através da natureza. Shabbat Shalom para vocês e tudo de bom.